Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. E olha, compartilhe, hein? Vamos pregar através das redes sociais e abreviar mais ainda a volta do nosso Senhor Jesus. Eu não tenho nada além de ti. Esse é o louvor nessa noite. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. E Ele quer fazer. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada além de ti, Senhor. Você pode, nesse momento, conversar com Ele. A esperança está nele. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão. Teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa.
Olá, boa noite a você. É uma alegria estar novamente aqui, ligados para estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. Estamos felizes porque há muitas pessoas que estão nos acompanhando, não apenas aí, através do site. Queridos, no final da nossa mensagem, eu sempre faço um convite para que você expresse uma decisão, ok? E no final dessa mensagem, eu vou fazer um convite para que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E você vai ver o porquê você deve fazê-lo, através da mensagem desta noite. Eu gosto de vez em quando de assistir algum filme. Um filme que eu sempre tenho em mente é um filme da trilogia De Volta para o Futuro. Não sei se você conhece esse filme, a história daquele cientista doido com um rapaz, ele é um Michael Fox, e eles pegam uma máquina do tempo, um carro americano desses DeLorean, e eles voltam ao passado, e eles tentam consertar alguma coisa que impacte o presente. Bom, eu não acredito em máquina do tempo, mas eu acredito que muitas vezes você pode voltar ao passado para impactar o presente e transformar o futuro. E é por isso que nessa noite eu quero voltar ao passado com vocês. Quero mostrar para vocês essa cena do imperador Adriano, no Império Romano. Você sabe, logo depois que a cidade de Jerusalém foi destruída, a Bíblia menciona isso, e amanhã nós vamos falar a respeito disso. Depois que a cidade de Jerusalém foi destruída, o imperador Adriano mudou o nome da cidade. Ele reconstruiu e colocou o nome da cidade de Aelia Capitolina. Isso no ano 131. E o pior é que, bem no lugar onde havia o templo dos judeus, ele construiu um templo dedicado ao deus romano Júpiter. E mais do que isso, ele fez um decreto proibindo que os judeus praticassem o rito da circuncisão. Muitos judeus ficaram furiosos com aquilo, mas eles não protestaram porque eles esperavam a vinda de um libertador, a vinda de um Messias que poria fim à opressão dos romanos. E foi nesse momento, nesse contexto, por volta do ano 131, que aparece um indivíduo alegando ser o Messias, o libertador. E o nome dele era Simão Bar-Coba. Esse indivíduo era um judeu carismático. E ele mobiliza um grupo de jovens zelotes em torno de si. E ele começa a fazer ataques contra os soldados romanos. Mas no fim, ele morreu e ficou provado que ele era uma farsa. Ele não era o verdadeiro Messias. Anos antes, apareceu também um jovem dizendo que ele era o Messias, o libertador. Mais do que isso, ele dizia ser o Filho de Deus. Ele dizia ser o Filho de Deus. Era um jovem carpinteiro de uma pequena vila, de uma cidade chamada Nazaré. E ele apareceu ali naquele lugar. Quem era Jesus de Nazaré? Quem era ele? Teria ele sido um grande mestre, um filósofo? Teria sido um grande pregador, um médico, um curandeiro? Quem de fato foi Jesus de Nazaré? Quem significa Jesus de Nazaré para você? Você conhece Jesus de Nazaré? Quando ele estava andando pelas ruas empoeiradas, os caminhos empoeirados da Palestina, muitas pessoas ficaram impressionadas com o seu porte. E as pessoas que o viam falar diziam: nunca um homem falou como esse homem falou. E é interessante que ele viveu apenas 33 anos. Mas a sua vida foi tão marcante que ele dividiu a história em antes e depois dele. Mas quem foi Jesus de Nazaré? Um escritor assim descreve a influência de Jesus. Ele disse: 19 séculos vieram e se passaram, e hoje ele permanece a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, e todos os reis que já reinaram, não têm afetado a vida humana nessa terra tanto quanto aquele indivíduo solitário. É verdade. Veja que como Bar-Coba, Jesus disse que veio do céu. Ele disse: eu vim do céu.
Eu vim para fazer a vontade, não a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai. Como Bar Kokhba, ele iniciou uma revolução. Ele libertou pessoas. Mas ele libertou pessoas do pecado, da culpa e de tantas coisas. Só que ele não fez isto pela força. Ele fez isto pelo amor. Agora, apesar disso, a despeito de tudo isso, mesmo sabendo que ele historicamente existiu, será que Jesus foi de fato quem ele diz ser? O Salvador do mundo? O Messias? Que provas? Que evidências ele apresenta? Porque no primeiro século, muitos homens apareceram dizendo ser o Messias. A única evidência que ele nos deu é aquela que está em sua palavra. Ele citou no Evangelho, aliás, isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39. Ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Agora notem, ele não citou a ciência, ele não citou a arqueologia, ele não citou a história, ele disse as Escrituras testificam de mim. Naturalmente que ele estava falando do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia. O Novo Testamento só veio depois, foi escrito por seus contemporâneos. Agora, ele diz que o Antigo Testamento, as evidências do Antigo Testamento, falavam dele, ou mencionavam a respeito de seu ministério. Então, vamos voltar ao tempo. Vamos voltar à mais antiga profecia registrada na Bíblia acerca do libertador. E essa profecia foi dada momentos antes, quando o casal foi expulso, bem à porta do jardim do Éden. E ali, expulso do Éden, Deus deu uma profecia importante. Ela está aí na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 3, nos versos 15. E aí diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em outras palavras, o que está dizendo aí é que um libertador viria. Ele viria para mudar, quebrar o poder do mal, o poder de Satanás. E nesta luta, nessa recuperação, ele seria ferido com uma ferida mortal. E enquanto isso, o tempo passou. É interessante, eu posso imaginar Eva esperando que, provavelmente, ela tinha uma expectativa que um dos seus filhos fosse o Messias, o libertador. Mas não foi. Eu posso imaginar que cada mulher de Israel teria se perguntado: será que o meu filhinho poderá ser o libertador, ser o Messias? Agora notem que Deus não deixou isso simplesmente solto. Um profeta chamado Isaías, no ano 700, antes de Cristo, ele disse exatamente o que iria acontecer. Isaías, no capítulo 7, no verso 14, ele disse exatamente de onde Jesus viria. Ele disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E como foi que essa profecia se cumpriu? O Evangelho de Lucas menciona que quando chegou o tempo, o anjo Gabriel se encontrou com uma moça virgem. O nome dela era Maria, recém-noiva de um certo homem chamado José. E ela estava na cidade de Nazaré. E o anjo apareceu dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo. E então ele disse que o Espírito Santo, ela conceberia do Espírito Santo, e ela teria um filho, a quem ele colocaria o nome de Jesus, porque ele salvaria toda a humanidade. E é incrível que 500 anos antes desse encontro do anjo Gabriel com Maria, um profeta chamado Miqueias disse o exato momento e a cidade onde Jesus nasceria. Nós encontramos isso no livro de Miqueias, no capítulo 5, no livro de Miqueias, no capítulo 5, a passagem está errada aqui, 5, verso 2, diz: e tu, Belém Eufrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e de cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias
da antiguidade. Agora veja que coisa incrível. Quando o anjo Gabriel se encontrou com Maria, ele estava em uma cidade chamada Nazaré. Mas o profeta Miqueias havia dito que Jesus nasceria numa cidade chamada Belém. E essa cidade ficava a cerca de 150 quilômetros de Nazaré. Ou seja, faltando apenas uma semana para o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus, tudo indicaria que ele iria nascer na cidade de Nazaré. Mas nesse interim, Deus se interpôs. E então, eles souberam que o imperador romano Tibério fez um decreto, dizendo que todas as pessoas deveriam ir para suas cidades de origem, a fim de recensearem-se. E foi nesse momento que o Evangelho menciona que José e Maria vieram de Nazaré para a cidade de Belém. E eles chegaram a Belém. E o que foi que aconteceu em Belém? Vamos deixar agora que Lucas descreva o que foi que aconteceu. Em Lucas, no capítulo 2, diz o seguinte: estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Veja que coisa incrível. Já naqueles dias, o Salvador do mundo já nasceu sendo rejeitado. Não havia lugar para ele na hospedaria. Hoje em dia, muitas vezes, não há lugar para ele em algumas escolas, não há lugar para ele em alguns lares, não há lugar para ele em alguns corações. E o fato incrível é que reis, profetas, escribas, várias pessoas ao longo das eras, todos aguardavam a chegada do Messias, o nascimento de Jesus. E quando ele nasceu, nenhuma trombeta foi tocada. Ninguém anunciou, ninguém sabia. Apenas as vacas mugiam no curral, ou as ovelhas baliam ali no campo. E sabe, meu querido, quando ele nasceu, apenas os anjos é que vieram anunciar. E anunciaram um grupo de pastores que estavam ali na colina. E os anjos cantavam: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então é que hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador do mundo. E aí eles foram e adoraram o rei. Pouco ou nada a Bíblia nada fala a respeito dessa fase de adolescência de Jesus. Mas agora nós o encontramos ali em uma carpintaria. Uma carpintaria aos 30 anos de idade. E ali na carpintaria, no ano 27, depois dele, no ano 27, nós vemos que ele está consertando as coisas, quando de repente ele sente o chamado, ele fecha a porta da carpintaria, ele se despede de sua mãe, e então ele vai ao encontro de um pregador carismático, que estava atraindo grandes multidões, ali no Rio Jordão. E ali ele vai, e ele é batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. A voz do céu dizendo: esse é meu filho em quem me comprazo. E ali, naquele momento, Jesus está começando o seu ministério. Agora veja que coisa incrível. 700 anos antes de Jesus iniciar o seu ministério, o profeta chamado Isaías já disse que tipo de ministério ele desenvolveria. Pois vamos ver o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 61, lá diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e também a consolar todos os que choram. Veja, meu querido, e é interessante que 700 anos depois que Isaías escreveu isso, Jesus de Nazaré foi para uma pequena sinagoga na sua cidade. E ali ele entrou na sinagoga, pegou os rolos de pergaminho da estante, abriu no mesmo lugar, e ele leu esse texto de Isaías. Ele então fechou o pergaminho, ele disse: hoje se cumpriram as escrituras. Mas será que realmente essas escrituras se cumpriram naquele momento? Não teria sido alegações
vazias? Será que Jesus realmente cumpriu um ministério que atendia às necessidades das pessoas? Sabe, meus amigos, não há pessoa que tenha vindo a Jesus que não tenha encontrado cura. Não há pessoa que tivesse vindo a Ele que não tivesse encontrado conforto no seu coração. Isso pode acontecer com você também. E sabe, com apenas um toque, Mateus menciona, aliás, Lucas menciona, que havia várias pessoas vinham a Ele e queriam tocá-lo, porque sentiam que dele saía poder e curava várias pessoas. Deste mesmo toque dele, com um toque dele, cegos viam, surdos ouviam, mudos falavam, músculos atrofiados se tornavam rígidos. E esse mesmo poder está aí junto de você. Você, Elaine, que está lá em Novo Oriente, Deus sabe os seus problemas. Deus está ao seu lado. Você, Vera, que está aí nessa cidade de São Vicente, Deus está com você. Deus vê as lágrimas que você muitas vezes derrama no travesseiro da noite. Ou você, Maria Gorete, que está aí em Peruíbe. Ou você, Enoque, que está em Bebedouro. Deus vê as suas lutas. Deus está com você. Porque com um toque, Deus curava. Agora veja que coisa. Um exemplo disso é, certa vez ele foi a uma cerimônia fúnebre. O seu amigo Lázaro havia morrido há 4 dias. E com apenas um chamado seu, Lázaro sai para fora. Agora veja que coisa assombrosa. As pessoas que estavam chorando, de repente começam a rir. Isso era coisa corriqueira no ministério de Jesus. Porque ele tinha uma mensagem positiva, uma mensagem de alegria, uma mensagem de otimismo. Ele dizia, não se preocupe. Ele dizia, tenha paz. Ele dizia, não, creia em Deus. Outras vezes ele dizia, não se turbe o seu coração. Ele tinha sempre uma mensagem otimista para as pessoas. E todas as pessoas que vinham a ele aceitava todas as pessoas sem discriminação alguma. Mas quando as pessoas vinham a ele, essas pessoas eram transformadas. Um exemplo desse é o caso daquela mulher adúltera. Ela veio a ele, lançado por alguns homens que a pegaram no ato do adultério. Jesus não falou nada. Simplesmente escreveu na areia a biografia daqueles hipócritas que estavam acusando aquela mulher. Depois ele olhou e disse, não estão aí os que te acusam, nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Sabe, meus queridos, todos isso são evidências de que Jesus era o Messias. Ele era quem ele afirmava ser. Mas não há evidências mais fortes do que aquelas relacionadas com os eventos da morte e da ressurreição de Jesus. E há alguns desses escritos, por exemplo, os Salmos. E eu recomendo que você abra a Bíblia no livro de Salmos e leia os Salmos. E ali, nos Salmos escritos 1000 anos antes de Jesus aparecer, o salmista disse, por exemplo, a identidade de quem iria trair a Jesus. Veja, 1000 anos antes. Nos Salmos, no capítulo 41, verso 9, diz, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Eu fico imaginando, Mateus descreve esse relato, quando os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras, de repente uma multidão com porretes, com espadas, subiu para prender Jesus. E os discípulos ficaram assombrados, porque bem à frente estava Judas. E é incrível que horas antes, Judas estava lá na Santa Ceia. E agora Judas está ali. E ele se aproxima de Jesus e beija Jesus. E Jesus disse, amigo, a que você veio com Judas? Com um beijo você trai o filho do homem. E essa era uma evidência. E não apenas isso, mas foi profetizado anos antes. Centenas de anos antes, foi profetizado até a quantidade de moedas que Judas traiu a Jesus. Além disso, até o uso que foi feito destas moedas. Por exemplo, o profeta Zacarias, ele menciona no capítulo 11 o seguinte, pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Tomei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro na casa do Senhor. Você pode comparar isso com Mateus 26, no versículo 14 a 15, quando diz
que Judas recebeu exatamente 30 moedas de prata. Veja, a mesma quantidade profetizada anos atrás se cumpriu à risca. E naturalmente que Judas tomou aquele dinheiro e ele lançou esse dinheiro fora, porque ele viu que o dinheiro não poderia servi-lo. E ele buscou uma árvore, um sicômoro, e ele tirou sua própria vida. Veja que nesses momentos não adianta talento. Há momentos que o dinheiro não vale nada. Há momentos que a influência não vale nada. Quando você percebe que não está fazendo, não está sintonizado com a vontade de Deus. E mais do que isso, a Bíblia descreve exatamente o tipo de tratamento que Jesus iria ter. O profeta Isaías, 700 anos antes, no capítulo 50, verso 6, ele diz: ofereci as costas aos que me feriam, as faces, aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Veja que coisa, Jesus foi arrastado como um criminoso comum, foi levado à casa de Caifás, e ali julgado ilegalmente à noite. E depois disso ele foi levado a Pilatos, arrumaram ali falsas testemunhas, espancaram, bateram nele, cuspiram. Pilatos levou Jesus ao rei Herodes, que devolveu a Pilatos, e ele então apresentou diante de uma grande multidão. Ele disse: quem vocês escolhem? Quem vocês preferem que eu lhes solte? Jesus ou Barrabás? E você conhece o que foi que aconteceu? A multidão em uníssono, eles diziam: dá-nos Barrabás. E Pilatos dizia: o que farei de Jesus chamado Cristo? Eles disseram: crucificam. Essa é uma pergunta que cada um tem que fazer sozinho. O que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? No meu trabalho, na minha vida, no meu lar. E então o relato continua. Veja, o salmista previu até o tipo de morte que Jesus iria ter. Eu quero dizer uma coisa para você. Ele previu 1000 anos antes que Jesus seria crucificado. Isso é tão significante, porque durante toda a história do povo judeu, o tipo de execução sempre foi apedrejamento. E agora, 1000 anos antes de ter sido inventado a morte de cruz pelos romanos, 1000 anos antes, olha o que o salmista escreveu. O Salmos 22, ele disse: transpassaram-me as mãos e os pés. E Mateus relata isto. Ele diz que o Filho de Deus estendeu as mãos e ele foi crucificado por nós, por mim e por você. Ele foi tratado como nós merecemos, para que um dia nós sejamos tratados como ele merece. E há mais detalhes, e eu vou terminando aqui, como por exemplo o detalhe das vestes do Messias. 1000 anos antes, no Salmos 22, ele disse: reparti as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. Então, você sabe, lá em João no capítulo 19, diz que isso se cumpriu de uma maneira espetacular. Porque naquele momento, eles lançaram sortes e deixaram a roupa para alguém, não foram rasgadas as roupas de Jesus. Veja, amigos, até as palavras faladas na cruz, nesse mesmo salmo, por exemplo, 1000 anos antes, o salmista disse, as palavras que Jesus usaria: Deus meu, por que me desamparastes? Veja, isso é incrível. Veja como as profecias batem. Por exemplo, humanamente falando, Jesus não poderia ter determinado, humanamente falando, por exemplo, o local do seu nascimento, ou a maneira que ele iria nascer, ou a sua traição, ou os eventos relacionados pela sua morte. Isto mostra que Jesus foi precisamente quem ele afirmou ser: o Messias, o libertador, o salvador do mundo, o seu salvador e o meu salvador. E você pergunta para mim nessa noite: Emílio, o que eu devo fazer? Diante de tanta evidência, diante de tantos fatos, o que eu devo fazer agora? Veja, essa era a mensagem preferida do apóstolo Paulo. Ele saía por várias cidades do Império Romano, provando que Jesus era o Cristo. E certa vez ele foi a uma cidade de Filipo, a primeira cidade lá na Europa, quando ele passou da Ásia Menor para a Europa. E ao pregar essa mensagem, ele foi espancado, colocado dentro de uma cela. E então, à meia-noite, o terremoto libertou Paulo. E aquele carcereiro, então, assustado, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo?
E o apóstolo Paulo, então, olhando para ele, disse exatamente o que eu e você temos que fazer. No livro de Atos, no capítulo 16, verso 31, ele diz: creia no Senhor Jesus Cristo, e vocês serão salvos, você e a sua casa. Agora, o que é essa fé que salva? O que é essa fé que transforma? Que fé é essa que pode mudar a sua vida? Que pode fazer de você alguém que está preso a um vício e um homem sóbrio. E um homem que espanca a esposa e tornar um homem um bom pai. Em alguém com sentimento de fracasso e um homem vitorioso. Em alguém que está pensando nesses últimos dias em tirar a sua vida, em uma pessoa cheia de fé e vitalidade. Que fé é essa que salva? Veja, essa fé não é simplesmente acreditar, não é apenas um sentimento mental, não é apenas uma crença em algo ou em alguém, não é apenas acreditar no Jesus histórico, que ele de fato existiu. Por exemplo, você pode dizer, eu acredito em neve. Você pode nunca ter visto neve. Ou você acredita porque você viu na televisão. Eu acredito em Dom Pedro I, em Tiradentes. Fé não é acreditar que Jesus de fato existiu. Veja, esse tipo de fé não é a fé que salva. Tiago menciona no capítulo 2, ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 19, diz: você acredita, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Veja, os demônios fazem muito mais, não é apenas essa fé que salva. E eu quero ilustrar aqui o que é essa fé que salva. Ela não é apenas uma crença intelectual, ela é uma entrega, ela é um compromisso com Jesus Cristo. Você está vendo aí um livro, o Guinness Book, e ele aqui traz uma ilustração que eu julgo perfeita para colocar bem esse ponto. Alguns anos atrás havia um homem chamado Francis Gravelet. Ele era mais conhecido como Charles Blondin. Esse foi um dos maiores equilibristas que o mundo já conheceu. E aí você vê, no ano de 1860, ele fez uma loucura. Ele estendeu um cabo de aço nas cataratas de Niágara, bem na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. E ali uma grande multidão se aglomerou para ver Charles Blondin, e ele foi várias vezes, atravessou a catarata de um lado para o outro, num cabo. Algumas vezes ele caminhava com uma vara nas mãos, outras vezes ele empurrava um carrinho, e ele fez até mesmo a travessia de costas no cabo. E as pessoas aplaudiam. E a um certo momento ele perguntou: vocês acreditam de fato que eu sou capaz de ir e voltar neste cabo? Ora, as pessoas viram eles fazendo isso. Vocês realmente creem? Você pode ter certeza que todos disseram: eu creio. Bom, eu gostaria de desafiar, quem de vocês quer demonstrar a sua crença, a sua fé, entrando no carrinho comigo? Desnecessário dizer para você que ninguém teve coragem de entrar naquele carrinho. O que mostra que fé não é simplesmente acreditar. Fé não é apenas um sentimento mental. Fé é entregar, é entrar no carrinho, é compromisso com Cristo. Deixe-me ilustrar de uma outra maneira. Vamos supor que há um incêndio bem aí, na sua cidade. E lá você vê no terceiro andar um garotinho. E esse garotinho, se alguém não fizer nada, ele vai ser devorado pelas chamas. E alguma coisa, alguma fé que salva, precisa salvar aquele garoto. E então chega ali o corpo de bombeiros, eles estendem uma escada, e o bombeiro diz: menino, pule! Ora, é parte da fé saber que o bombeiro está ali. Porque ele está ali, ele pode ver que o bombeiro é real. Outro componente da fé é acreditar que o bombeiro é forte o suficiente para segurar o peso. É acreditar que ele tem força. Agora, só acreditar que o bombeiro tem força e ele está ali, salvaria o menino? Não. Isso não é a fé que salva. A fé que salva é pular, é se entregar. Meu querido, eu estou falando para você. Você que está aí sozinho nesse apartamento. Você que está aí agora, nesse momento, talvez em uma cela de uma prisão. Ou que está em um quarto de hospital. Ou você que está sofrendo em um apartamento, pensando em tirar a sua própria vida. A fé que salva, a fé que transforma, a fé que dá esperança.
é a fé que leva você a entregar a sua vida a Cristo. Mas você pode dizer, argumentar comigo, pastor, eu até entregaria meu coração ao Senhor Jesus Cristo, mas eu ainda tenho algumas dúvidas que eu preciso saber. Veja, você pode ter dúvidas. Você sempre vai ter dúvidas. O fato de você ter dúvida, isso não impede você de tomar uma decisão. Muitas vezes a gente faz coisas, experimenta coisas que a gente não sabe explicar. Um certo pregador disse certa vez uma coisa interessante, ele disse, eu não sei como uma vaca preta come capim verde e dá leite branco. Você sabe explicar como acontece isso? Eu não sei explicar. Mas eu tomo, eu experimento o leite. E é gostoso o leite. Então, a fé que salva, ela é experimentada. Eu tenho coisas que eu tenho medo, mesmo assim eu tomo uma decisão. Por exemplo, eu tenho medo de viajar de avião. Tem muita gente que prefere ir de ônibus. Eu tenho dúvidas. Mas eu entro no avião assim mesmo. Então, meu querido, preste atenção, estou falando para você, talvez nessa noite, você sinta que você foi longe demais. Talvez você sinta que sua vida está destruída, que não há mais o que fazer, que não há mais salvação. Você já tentou de tudo. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Veja, Deus pode tornar a situação mais desesperadora em esperança. Deus pode erguer você. Deus pode transformar. Nenhuma vida é muito ruim. Nenhum pecado é muito grande que Deus não possa fazer alguma coisa. Agora, você não pode mudar o passado. Mas se você decide agora no presente, você pode determinar o futuro. E isso você pode fazer agora. E você pergunta nessa noite, Emílio, o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer nessa noite? Bem, em primeiro lugar, você precisa querer. Você precisa querer mudar o seu caminho. Você precisa querer fazer a vontade de Deus. Você não tem vontade, você não tem poder para abandonar os vícios. Mas se você vai a Jesus do jeito que você está, Ele te dá o poder. Ele capacita você. Veja o caso, por exemplo, você está vendo aí essa cena desses dois ladrões ao lado do Senhor Jesus. Um ladrão zombou, criticou. Mas o outro ladrão disse, eu aceito. Eu creio. Eu aceito. E este foi o bom ladrão. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Tudo que você tem que fazer nessa noite é dizer, eu creio, eu aceito, eu decido. E você pode decidir. A sua não decisão já é uma decisão. Porque Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Você precisa decidir. Você precisa decidir, porque se você não decide, a vida vai decidindo por você. As pessoas vão decidindo por você. O tempo vai decidindo por você. E o problema é que essas coisas sempre decidem contra você. Nunca a seu favor. Então esse é o momento da decisão. A Cíntia vai cantar agora uma música importante. Enquanto a Cíntia canta essa música, aqui embaixo, entre no site e clique lá, eu aceito, eu creio. Nessa noite, eu entrego o meu coração ao Senhor Jesus Cristo. Ou escreva lá na página, no Facebook, no YouTube, eu aceito ao Senhor Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida a Ele. E enquanto ela canta, o Espírito de Deus vai trabalhar no seu coração. Você não está aqui por acaso, você não entrou aí por acaso. Deus fez com que você estivesse aí, porque nessa noite, você precisa tomar essa decisão. Nós possamos, junto com a mensagem que o pastor falou,
esse louvor, nessa oração. Salva-me, Senhor Jesus. E Ele vai te ouvir. Navegar no mar da vida, navegar na provação, enfrentando a tempestade, enfrentando a aflição. E se os ventos nos abalam e o mar quer nos trair, Cristo não nos desampara, nos socorre em alto mar. Mas nem sempre o conhecemos e perguntamos: quem és tu? Que pequena fé nós temos, duvidamos de Jesus. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Para ficar no mar da vida, navegar com direção e remando, conduzindo a pequena embarcação. É preciso ter um rumo bem seguro a seguir, confiando no meu Cristo. Vou chegar, vou conseguir, amém? E se por um instante eu temo afundar, eu não vou abandonar o barco, eu vou clamar. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, salva-me, Senhor. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me. Venha toda a tempestade acalmar. Amém. Obrigado, Cíntia. Esses errinhos só mostram que nós estamos ao vivo, né, Cíntia? Sim, pastor. Mas Deus seja louvado pela linda decisão que você tomou. E você pode ainda ir no site e clicar ali, eu aceito, eu creio. E nós vamos entrar em contato com você imediatamente. Eu quero orar por você
Mas antes de nos despedirmos aqui, eu quero dizer para você que você não pode perder o tema de amanhã. O tema de amanhã vai ser um dos mais importantes da semana. Divulgue com seus amigos. Pegue essa mensagem, envie para alguns e vamos divulgar a palavra de Deus. Feche os olhos, eu quero orar por você nessa noite. Senhor, essa noite a tua palavra nos diz que o Senhor era quem o Senhor afirmou ser o Messias, o nosso Salvador. E nessa noite abrimos o nosso coração e queremos aceitá-lo como Senhor da nossa vida. Por favor, esteja aí abençoando esta pessoa que está precisando de ti. Esse jovem, essa moça ou esse rapaz, ou quem sabe esse pai de família, ou esse idoso, que o Senhor possa cada vez mais confirmar em seu coração que o Senhor os ama e que estará com eles todos os dias até a consumação deste mundo. Dá-nos a tua paz, dá-nos uma boa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.